Olá, o tema é Direito de hoje traz como convidado o Dr. Fabrício Aitaivo, que também é professor de Direito do Trabalho aqui na Unifra. O professor Fabrício Aitaivo, além de lecionar aqui na Unifra, leciona em vários cursos de preparação para carreiras jurídicas, sempre na área do trabalho. E ele é nosso convidado hoje para nós abordarmos um assunto que eu reputo da mais alta importância, principalmente para aquelas pessoas que são leigas em direito e que, de uma forma ou de outra, têm empregados ou até mesmo sejam empregados e precisam saber, conhecer quais são as regras que valem na Justiça do Trabalho para o caso da rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, rescisão motivada, uma rescisão por justa causa ou rescisão sem justa causa. Então, para nós conversarmos sobre esta questão, eu pergunto, primeiramente, saudando ao professor Fabrício, né, como é que funciona quando um empregador quer rescindir um contrato de trabalho com um empregado? Seja um empregador doméstico, ou seja um empregador empresarial, ou seja um empregado que não queira mais trabalhar para determinado empregador. Quais são as regras que funcionam nesse sentido? Muito bem, então. Agradeço, Blatz, primeiro o teu convite para estar aqui, ter a oportunidade de falar sobre direito do trabalho, é sempre prazeroso para mim, eu sou um apaixonado por direito do trabalho, tenho muito gosto pela discussão que envolve o direito do trabalho, o processo do trabalho, as questões do nosso dia a dia, tanto como professores como advogados. E no que a gente se propõe aqui a trabalhar a questão do contrato de trabalho, encerramento do contrato de trabalho, me parece que a gente, quando pensa no contrato de trabalho, esquece, a princípio, que se trata de um contrato. E que todo contrato, da mesma forma que ele é celebrado, ele vai chegar num determinado momento e ele vai ser encerrado. E se um casamento que começa com amor e começa com festa e começa com alegria, quando termina com certas dificuldades, num contrato de trabalho não vai ser diferente. Ele vai terminar e ele vai terminar muitas vezes com algumas dificuldades no que diz respeito a insatisfações que são tanto do empregado como do empregador. E aí é muito importante que as partes saibam das suas obrigações no momento de encerrar o contrato de trabalho. Como tu colocaste, o que o empregador deve fazer quando encerra o contrato de trabalho e o que o empregado deve fazer quando pretende ver encerrado o seu contrato de trabalho. Bom, o empregador, primeiro, tem que ter claro a razão que o leva a encerrar esse contrato de trabalho. Normalmente, quando a gente fala de encerramento por vontade do empregador, a gente pensa na dispensa com justa causa e na dispensa sem justa causa. A gente até poderia falar de outras circunstâncias, um pouco mais teóricas e menos práticas. Eu acho que aqui o objetivo primeiro é esclarecer as questões práticas. Bom, o empregador que pretende dispensar o empregado com justa causa vai dispensar porque o empregado cometeu uma falta grave. Mas é importante que o empregador perceba que não é qualquer falta que pode ser considerada como grave o suficiente para que ele possa encerrar esse contrato dessa forma, que é a forma mais drástica de punição que o empregador tem em relação ao empregado. A gente tem que tentar equiparar, ainda que numa má equiparação, mas a gente tem que pensar na pena de morte no direito penal e na justa causa no direito do trabalho. Aliás, as questões que autorizam a justa causa estão previstas, eu acho que é no 482 da CLT, então, exatamente. Ali no artigo 482 da CLT estão as causas que podem justificar uma dispensa por justa causa. Exatamente. Ali nós vamos encontrar quais são as faltas graves que justificam o encerramento do contrato de trabalho. Mas não é porque o empregado, não quer dizer necessariamente que o empregado cometeu uma das condutas que estão tipificadas ali, que o empregador já está autorizado a dispensá-lo por justa causa. É necessário contextualizar essa justa causa. Ver que ali nós temos um rol, que é um rol taxativo, não é exemplificativo, não é para exemplo apenas que tu vai encontrar ali. Ali tu encontra as situações que caracterizam falta grave do empregado e que permitem ao empregador encerrar esse contrato. Mas não é porque o empregado, por exemplo, em determinada circunstância, cometeu uma daquelas faltas que tu pode identificar ali, que já seja razão suficiente para o empregador dispensar o empregado. Normalmente a gente tem, e é o que eu digo, contextualizar essa falta. Porque antes de aplicar uma dispensa por justa causa, eu posso ter uma suspensão prévia. E a justa causa é, pela sua
É a última, é a última medida punição. Exato. Claro, pode ser a primeira. Sim. Por quê? Porque se o empregado agredir fisicamente o Sim. empregador, a justa causa se basta. Ou se ele trabalhar concomitantemente na concorrência? Pode ser, é uma das razões. Nós vamos encontrar ali no 482, na linha C, essa negociação habitual que o empregado tem com o empregador, mas também tem que ver se o empregador autorizou ou não ele a fazer isso. Sim. Se houve o consentimento do empregador, não há problema. Se o empregador, tomando conhecimento disso há mais de ano, permite que isso continue acontecendo, não há por que agora o empregador pretender rescindir o contrato de trabalho. Mas uma questão assim importante, quer dizer, na justa causa, os direitos do empregado na rescisão são bem diferentes do direito do empregado na despedida sem justa causa. Perfeito. Por isso que a justa causa é a medida mais drástica. É mais drástica. Se o empregado é dispensado sem justa causa, ele vai receber o quê? Ele vai receber o saldo de salário, os dias que ele trabalhou naquele mês. Se for por justa causa, ele recebe também. Ele recebe, porque o saldo de salário é a única parcela que ele adquiriu o direito, sempre. Sim. Saldo de salário e férias vencidas, que ele já tem implementado aquele direito. Adquiriu o direito, não vai perder. Agora, no que diz respeito às férias proporcionais, ao 13º salário proporcional e ao aviso prévio, e a multa de 40% do fundo de garantia, e por consequência o seguro-desemprego, o empregado, quando dispensado por justa causa, não recebe. Perde esse direito. Ele perde esse direito. Claro, o fundo de garantia, ele perde o direito de receber a indenização de 40% e de sacar, porque o valor continua depositado na conta vinculada. A condição para ele sacar seria ficar 2 anos desempregado. 3 anos desempregado. 3 anos sem nenhum depósito na conta vinculada. Aí, a partir do mês do aniversário dele, a lei que trata do FGTS permite o saque. Mas é importante dizer que ele não perde esse valor depositado. Não, o valor conquistado outro emprego, esse valor passa a ser acrescido com os descontos do outro emprego. Claro, o valor do fundo de garantia é uma poupança compulsória, na verdade. Correto. É isso que a gente tem. Aquele valor tu tem, mas tu não pode utilizar, senão nas situações previstas em lei. Correto. Claro, quando termina o contrato de trabalho, eu posso sacar. Daí tu vai dizer, bom, mas se eu sou dispensado por justa causa, aquele dinheiro eu não posso sacar, em determinado momento tu vai sacar na tua aposentadoria, vai ser permitido o saque. Num caso de emergência, uma doença do próprio trabalhador... Mas são determinadas doenças. São. Na verdade, hoje a gente poderia falar da questão que envolve o portador do HIV, que é uma das razões, a neoplasia maligna, o câncer, ou o empregado que tem uma doença que seja considerada, de acordo com o decreto que regulamenta a lei do FGTS, como uma doença grave que vai autorizar o saque. Não são não são todas as doenças, mas sim, aquelas que... Porque, na verdade, vejamos bem, aquele valor pertence ao empregado. Correto. Então, até por um princípio de dignidade da pessoa humana, não há razão para aquele valor ficar depositado enquanto a pessoa está necessitando desse valor. Até porque no momento que o trabalhador morre, esse valor passa para a sua sucessão. É herança. É herança. Então, nada mais justo que ele utilizar esse valor no Mas tratamento. Voltando claro, agora para a despedida imotivada, né? Ou seja, a despedida sem justa causa. Essa despedida hoje, ela exige que o empregador dê um aviso prévio. Perfeito. O aviso prévio, até alguns meses atrás, o aviso prévio era de 30 dias batido para todos. Isso. Né? Hoje o aviso prévio ele é de 30 dias no mínimo e ele tem um aumento. Eu gostaria que você explicasse isso para o nosso telespectador, de como é que funciona esta matemática para a fixação do aviso prévio e se é possível o pagamento desse aviso prévio em dinheiro e não que ele seja gozado integralmente. Sim. Na verdade, assim, o que acontece com o aviso prévio? A Constituição de 1988, ela estabeleceu, na verdade, no artigo 7º, inciso 21, um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E aí esse aviso prévio proporcional ao tempo de serviço seria de no mínimo 30 dias nos termos da lei. Então, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, de no mínimo 30 dias nos termos da lei. Nos termos da lei o quê? O aviso prévio proporcional. Então, deveria surgir uma lei para criar o aviso prévio proporcional. E essa lei... Demorou só, 20 anos, exato, 22 anos. Ela só surgiu em outubro de 2011, que nós tivemos, então, uma lei que veio a regulamentar o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Porque qual é a ideia do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço? Quanto mais tempo de serviço eu tenho, maior o meu aviso prévio. E isso foi regulamentado pela lei. De que forma? Todo empregado tem direito a 30 dias de aviso prévio
Por quê? Porque isso é o mínimo que o a lei mínimo. assegura para ele. Agora, para cada ano de serviço, ele vai adquirindo mais 3 dias. Para cada ano de serviço, mais 3 dias. E agora, inclusive, esse Mas ano... tem um máximo, né? Tem, já chegamos lá. Esse ano o Ministério do Trabalho, através de uma norma, uma nota do Ministério, uma nota técnica do Ministério do Trabalho, entendeu que no primeiro ano tu já tem os 3 dias. Sim. Então, tem que completar o primeiro ano, porque não tem proporcionalidade nisso. Se trabalhar 6 meses, vai ter 30. Agora, se trabalhar um ano, já vai ter os 30 mais os 3. E esses mais 3 vão sendo acrescidos ao tempo de serviço do empregado, ou junto com o tempo de serviço, até atingir desses 3 dias mais 60. Que somado aos 30 que tu já tem, chega ao máximo de 90. E uma questão, Fabrício. Por exemplo, para o cálculo do 13º ou das férias, conta-se como um mês mais do que 15 dias trabalhados. Né? Isso. E no caso do aviso prévio proporcional, o empregado que tenha trabalhado 1 ano e 5 meses... Ele tem 3 dias. Ele tem só os 3 dias do primeiro ano. Não tem a proporcionalidade. Não tem. A lei não falou na proporcionalidade. Quer dizer, se ele trabalhar 1 ano e 11 meses, ele continua tendo 3 dias. 3 dias. Ele vai ter direito a 3 dias para cada ano. Ano completo. Não há fração. Correto. A lei não falou de fração. E uma coisa que é importante do que tu me perguntaste, tu me perguntou antes, que é em relação ao direito do empregado e o direito do empregador. Sim. Veja, o aviso prévio é direito tanto do empregado como é direito do empregador. Empregado e empregador possuem o direito ao aviso prévio. Agora, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é um direito do empregado. Por que é um direito do empregado e não é um direito do empregador? Porque a Constituição trouxe o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço para quem? Para o empregado. No artigo 7º, junto com os direitos sociais, aparece, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros que possam ser assegurados, o aviso prévio. Quer dizer que se o empregado tiver 8 anos de serviço e der aviso para o patrão, ele tem que dar um aviso de 30 dias e não há vários 3 dias a mais. Não há proporcionalidade quando o aviso ele parte do empregado. Por quê? Porque aí o aviso prévio é um direito do empregador. Sim. Porque o empregador também tem o direito ao aviso prévio. Ele precisa se preparar para substituir o empregado. O aviso prévio é um tipo de costume que virou norma. Sim. Na verdade, é uma norma de boa educação. Correto. O empregado que pretende se afastar e o empregador que pretende dispensar o empregado, ele avisa previamente para não deixar a parte descoberta. Tanto é que, se ele não avisar, ele pode indenizar. Correto. Antes de nós irmos para o intervalo, eu quero adiantar o que eu pretendo abordar no segundo bloco. A questão da despedida indireta e da possibilidade de despedida do empregado que tem estabilidade, porque a estabilidade não é absoluta. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos logo em seguida com o Dr. Fabrício Aita Ivo, que é professor de Direito do Trabalho aqui na Unifra e em cursos de preparação às carreiras jurídicas, e também é advogado militante na área trabalhista. Fique conosco, é 1 minutinho e voltamos. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Então, retomando o tema é direito, que hoje aborda a rescisão dos contratos de trabalho e tem como convidado o professor Fabrício Aita Ivo, neste segundo bloco nós vamos conversar, e eu vou indagar ao professor, sobre a possibilidade
da despedida indireta. O que é a despedida indireta? Porque o empregador pode tomar a iniciativa de despedir o empregado. E aí ele toma a iniciativa, ele despede. Mas tem um outro sistema em que ele não quer despedir o empregado e faz tudo para que o empregado peça demissão. Isto pode caracterizar a despedida indireta. E eu gostaria que o professor nos explicasse melhor esta figura jurídica. Muito bem. O que nós temos da despedida indireta? Que também é chamada de rescisão indireta do contrato de trabalho, tanto de uma forma ou de outra. Até acho que o despedida indireta é a maneira como a CLT, quando fala do próprio aviso prévio e garante no aviso prévio, garante aviso prévio na despedida indireta, usa esse termo, eu acho mais adequado. O que nós temos ali? Se o empregado pode cometer falta durante o contrato de trabalho, que justifica a rescisão desse contrato de trabalho, o empregador também pode cometê-las. E da mesma forma que no artigo 482 da CLT nós temos ali as faltas que podem ser cometidas pelo empregado, no 483 nós vamos encontrar as faltas que podem ser cometidas pelo empregador durante o contrato de trabalho. E há uma diferença no que diz respeito a como proceder. Porque da forma como tu salientou e está perfeito, o empregador, de forma administrativa, dispensa o empregado com justa causa. E o empregado, que entendendo que não cometeu a justa causa, pode, posteriormente, ingressar com uma ação. Correto. A rescisão indireta é diferente. Na despedida indireta, o empregado, diante da falta grave do empregador, propõe uma ação, uma reclamação trabalhista, com o objetivo de que seja reconhecida e declarada a falta grave cometida pelo empregador, como, por exemplo, o empregador que exigir serviços superiores às forças do empregado, exigir serviços alheios ao contrato, diferentes daquilo que foi contratado, serviços contrários aos bons costumes. Ou até mesmo deixar o empregado sem serviço. Ou até mesmo deixar o empregado sem serviço, no sentido de que isso possa afetar a sua remuneração. Na verdade, o empregado, só por não estar recebendo, não estar tendo trabalho, não necessariamente vá ingressar. Ainda que se poderia justificar, porque o trabalho não se justifica só pelo salário. Existe uma dignidade no trabalho e no ato de estar trabalhando. E também porque eu posso utilizar o não trabalho como uma forma de penalizar um empregado. Eu posso excluir um determinado empregado do grupo e isso pode justificar esse empregado que propor uma ação contra o seu empregador. Já que nós estamos falando disso, vamos pular um pouquinho do assunto. Isso acontece muito nos times de futebol, que de repente eles pegam jogadores e dizem esse que vai treinar em separado. Isso poderia caracterizar a despedida indireta? Veja, o atleta de futebol, de um modo geral, e o atleta, de uma forma geral, nós cobramos muito dos nossos atletas, principalmente nós que somos, eu sou apaixonado por futebol, o senhor também, da mesma forma, não pelo mesmo time, divergimos nisso, se eu não me engano, mas de qualquer forma, o que nós temos? A gente cobra muito do atleta e parece que pelo fato dele receber muito, o que também não é uma realidade em relação a todos, porque são pouquíssimos os que são extremamente bem remunerados, quantos outros não recebem tão bem assim, e aí parece que por ele receber bastante, ele não tem direito a uma vida privada, ele não tem direito a sair com a sua família para ir a um restaurante, para ir a um shopping, porque o time dele perdeu num dia anterior. Então, é evidente que me parece que esse ato do empregador de... veja, eu posso punir um empregado com uma punição disciplinar, com uma multa, mas o termo treinar em separado, que pode se caracterizar de uma forma pejorativa, me parece que pode ser enquadrado até na própria ideia de rigor excessivo, que a CLT fala no que diz respeito à rescisão indireta do contrato de trabalho. E voltando, então, ao mundo terreno, né? Porque o futebol é outra seara. Na despedida indireta, como é que o empregado deve proceder? Ele deve entrar na Justiça do Trabalho pedindo a despedida indireta e ele vai receber todas as verbas como se o patrão o tivesse... Isso. Na verdade, o que nós temos? A rescisão indireta do contrato de trabalho é para evitar que o empregado se demita e, em se demitindo, ele perca determinados direitos que ele teria se fosse dispensado. Então, porque o empregado que se demite, ele não vai ter como sacar o fundo de garantia, da mesma forma que o dispensado por justa causa, aquele dinheiro fica depositado. O empregado que se demite não tem um desemprego involuntário, portanto, não tem direito ao seguro-desemprego. Então, o que acontece? O empregado, ele ingressa com a ação para ver reconhecida a falta grave e ter declarado o contrato de trabalho encerrado como se fosse sem justa causa.
recebendo todos os mesmos direitos do empregado que foi dispensado sem justa causa. E ele pode, inclusive, optar ao entrar com a ação trabalhista de que a partir daquele dia ele não trabalha mais. Na verdade, nós temos um ponto que se discute quanto a isso, porque o artigo 483, quando trata disso no parágrafo 3º da CLT, ele coloca que em 2 situações do 483, o empregado pode ingressar com a ação e continuar trabalhando. Pode continuar ou não. E também não significa que nas outras ele não possa continuar trabalhando. Sim. Mas claro que se o empregado alega que foi agredido pelo empregador e ele continua trabalhando, vamos pensar, não necessariamente, mas isso pode interferir no quê? No julgamento do juiz, claro, no convencimento do juiz. Porque a falta tem que ser grave. Bom, mas aí tu falaste num assunto que vamos voltar à despedida com justa causa, porque neste caso é despedida com justa causa por parte do empregado. A falta cometida por um ou por outro, ela tem que ter a punição imediata. Não pode se chegar daqui a 6 meses e assim, não, mas há 6 meses atrás ele me deu um tapa. Né? Quer dizer, porque há o perdão tácito nisso. Isso. A imediatidade é um requisito para a dispensa por justa causa. Para qualquer denúncia, vamos dizer tanto assim... Tanto do empregado como do empregado. Tanto de um como de outro. Me parece que a reação tem que ser imediata, justamente para não caracterizar esse perdão tácito. Então, claro, quando se trata do empregado, isso é um pouco mais sutil. Por quê? Porque nós temos faltas que se repetem. Correto. E que, como elas se repetem, o prazo estaria sendo contado sempre da última falta. Sim. Mas no que a gente tem de um modo geral é o quê? É um prazo que é uma construção, que é um prazo de 30 dias, a contar da ciência da falta praticada. É para evitar que alguém fique com a carta na manga para daqui a 6, 7 meses despedir alguém porque uma falta cometida lá atrás. Não, tem o quê? Tem esse requisito, que é um requisito, da mesma forma que a gente diz que a falta tem que ser grave, a punição tem que ser imediata. Sim. Por quê? Porque nós reagimos de forma imediata quando... Nós reagimos de forma imediata quando somos atingidos de um determinado direito. E eu tenho, e é interessante porque esse prazo, claro que aqui a gente está entrando numa seara jurídica, claro, é um prazo decadencial. Sim. Não é um prazo prescricional, ele não se interrompe, não, é um prazo que tu tem para agir, porque é o direito que tu tem de encerrar esse contrato de trabalho. Se não fizer ali, tu não vai ter a oportunidade, a não ser que a falta se repita. E também só porque eu acho que esses dois assuntos estão muito coligados, e do que a gente falou antes, é importante lembrar que eu não tenho necessariamente que dar 2 advertências, uma de suspensão. Não, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma proporcionalidade em relação à falta que foi cometida. Correto. É a ideia da legítima defesa. Não age com legítima defesa. Correto. Quem revida um tapa com um tiro. E aí, dentro da empresa, a gente tem que ter essa mesma ideia, que há uma proporcionalidade em qualquer pena. Fabrício, dentro desse contexto, nós temos a questão do empregado que tem estabilidade. E, normalmente, corre entre os leigos de que o empregado que tem estabilidade, ele não pode ser demitido. Isto não é uma verdade. Ele não pode ser demitido sem justa causa. Mas se ele cometer uma justa causa, ele pode ser demitido. E eu gostaria que tu explicasse isto e, inclusive, o mecanismo para que se caracterize a possibilidade de demissão através do inquérito judicial. Na verdade, o que nós teríamos, se fôssemos pensar, até o termo estabilidade no emprego e garantia do emprego, me parece que hoje, em direito do trabalho, o mais adequado seria falar em garantia de emprego e não em estabilidade. Sim. Porque a estabilidade, na verdade, seria para quem? Para o servidor público, por exemplo, previsto no artigo 41 da Constituição, e nós falaríamos de estabilidade. Ou para aqueles empregados que até 1988 adquiriram a chamada estabilidade decenal, porque não eram optantes do FGTS e tinham mais de 10 anos de serviço. Aí nós falaríamos de estabilidade. Os outros, via de regra, vão ter o quê? Vão ter uma garantia de emprego. Por determinado só para o nosso telespectador entender, quem é que, assim, grosso modo, tem garantia de emprego? É a mulher grávida, né? A gestante, a empregada gestante, o que sofreu acidente do trabalho e recebeu benefício doença acidentário, o empregado que é dirigente sindical. E aí, mas não são todos, né? Não, os dirigentes sindicais, quando a gente fala de dirigente sindical, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula, na verdade, que fixou a estabilidade nos termos do artigo 522 da CLT. Limitando a 7. 7 dirigentes, né, e os 7 suplentes.
Agora, por exemplo, o delegado sindical, existe até uma orientação jurisprudencial nesse sentido, não tem a estabilidade, da mesma forma que os membros do Conselho Fiscal. E o porque cipeiro? eles não exercem representação. O membro da CIPA tem. Tem. O membro da CIPA tem a garantia de emprego, tanto ele como o suplente. E essa garantia ela se prorroga 1 ano depois de terminado o mandato para tanto o sindicato... Tanto para o sindicato como para o membro da CIPA. Claro que há uma diferença em relação ao dirigente sindical, porque ele depende a comprovação da falta grave do inquérito judicial para apuração da falta grave. Exatamente. O empregador, no caso do dirigente sindical, pode dispensá-lo por justa causa? Pode, mas é necessário que o empregador promova uma ação judicial. O que não acontece... Onde ele vai ter que provar na justiça que houve a falta grave, para a justiça declarar... Aí permitir que ele encerre aquele contrato de trabalho. O que não acontece, a gente não acontece com a gestante, não acontece necessariamente com o que sofreu o acidente do trabalho, porque nesses casos a lei não exige o inquérito para apuração de falta grave. O empregador dispensa o empregado, e o empregado que entende que não cometeu a falta grave, ele vai à justiça. Ingressa com a ação pedindo, dentro do seu período de estabilidade, a reintegração ao emprego. Ou o juiz pode converter, se entender por bem, que não é adequada a reintegração e converte numa indenização. Ou, após o período da garantia de emprego, ingressa com a ação pleiteando uma indenização compensatória, daquele período que não pôde perceber o seu salário, porque a garantia, na verdade, é uma garantia de emprego. Sim. E não necessariamente de uma indenização. Sim. Por isso que durante o período de estabilidade se fala em reintegração e só depois se falaria em uma indenização. E há casos em que o atrito entre ambos não permite a reintegração e o juiz manda indenizar o período. Exatamente. Claro que quando a gente fala, por exemplo, de um dirigente sindical, de um cipeiro, de um membro da CIPA, tem que tomar muito cuidado com essa ideia de indenizar. Eu vejo dessa forma. Por quê? Porque senão tu termina com a representação da categoria. Ah, sim. Porque se tu permite sempre ao empregador indenizar o empregado, tu nunca vai ter um bom representante da categoria. Por quê? Porque o empregador dispensa. Sim. E como não vai reintegrar, então, não tem mais condições de ser reintegrado, então vamos indenizar. A ideia é não indenizar, a ideia é para esses casos, especialmente no que diz respeito à representação de categoria, que é o membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é o dirigente sindical, garantir para ele o emprego para bem representar a categoria. Pois nós poderíamos perguntar muito mais, mas o nosso tempo, como sempre, é curto e escasso. Nós estamos encerrando este programa sobre rescisão de contrato de trabalho, sobre as despedidas imotivadas ou motivadas. O nosso convidado de hoje foi o professor Fabrício Aitaífo. O nosso programa vai ser reprisado logo mais às 0h30. E se você quiser, também pode assisti-lo na íntegra a qualquer momento no seu computador, bastando para isto acessar o site da TV Unifre e lá estará o Tema é Direito, com os diversos programas que já foram ao ar sobre os mais diversos assuntos em termos jurídicos. Nós agradecemos a sua audiência e o convidamos para estar conosco agora, com um novo horário, na próxima segunda-feira, às 11h30, aqui na TV Unifra. Ou então, assistindo a nossa reprise às 0h30, logo mais à noite. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.